Olá, graças e paz, sou o pastor Adailton Cruz e gostaria de meditar com você uma palavra que se encontra no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, apenas no versículo 2. Diz assim: Te lembrará de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no seu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Queria dar um tema para você, para essa mensagem. 3 razões pelo qual o Senhor permite que nós venhamos entrar num deserto. É lógico que ninguém entra num deserto no sentido literário, mas de uma forma figurada. Passamos por vários desertos. Às vezes passamos por crise financeira, emocional, familiar, no serviço e tantos mais. É lógico que tem desertos que é Deus quem nos guia, mas tem deserto que nós entramos com nossos próprios pés devido a não fazermos escolhas acertadas. Às vezes agimos no impulso ou na emoção e o deserto vem, a crise vem. Mas quando Deus nos guia para o deserto, Ele tem um propósito. E aqui vai dizer que o primeiro propósito foi para humilhar. Bom, é pesado pensar dessa forma. O Senhor permite que eu entre num deserto para ser humilhado. O contexto aqui dessa leitura vai dizer: eu te humilhei, mas te sustentei com maná. Deus queria mostrar para aquele povo que não é só a vida secular ou somente essa carne que precisa ser alimentada, mas que todo homem tem um espírito, e esse espírito precisa ser alimentado com o maná, com a palavra de Deus. Jesus foi bem claro: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e nós precisamos nos alimentar com a palavra de Deus, fortalecer o nosso eu interior, nosso espírito. A humilhação faz parte do processo, e às vezes nós passaremos por desertos e seremos humilhados, mas temos que ficar na posição, acreditar que Deus está conosco, nos fortalecer na palavra, nos alimentar da palavra e passarmos, porque o Senhor certamente quer nos ensinar algo. Temos que orar, fazer o que o Senhor quer me ensinar, Senhor. Qual o propósito desse deserto? José foi humilhado ao ser lançado naquele poço, ao ser vendido, ao ser traído, mas no final do processo ele foi exaltado. Jesus também foi humilhado. Naquela cruz eles zombaram, riram, bateram nele, o crucificaram, mas no final do processo Jesus foi glorificado e Deus deu um nome a ele, que é o nome que é sobre todo nome, para que todo joelho se dobre no céu e na terra. E a segunda razão vai dizer: para te tentar. Bom, quando nós olhamos a carta a qual o Tiago escreveu, vai dizer ali no capítulo 1, no altura do versículo 13 e 14, ninguém ao ser tentado diga que está sendo tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Cada um é tentado segundo a sua própria concupiscência carnal. Então, quando o versículo diz para ser tentado, o sentido certo é ser provado. Tem momentos que nós vamos passar por deserto, porque o Senhor vai nos provar. Primeiro Ele vai nos ensinar, vai nos capacitar e depois vai permitir passarmos pelo deserto, mas apenas para sermos provados. José foi provado. A mulher de Potifar queria se deitar com ele. Ele poderia pensar assim: eu estou longe da minha nação, fui vendido, perdi minha liberdade, estou no meio de outro povo. Mas não, ele tinha um sentimento de viver uma vida santa, porque ele esperava em Deus. Ele não vivia baseado apenas na situação momentânea, mas ele esperava no Senhor. E nós temos que esperar em Deus no meio das provações. Nós temos que falar com o que Jó falou: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Temos que acreditar no nosso Deus, esperar nele, ainda que venham provações. O próprio Senhor Jesus foi levado para o deserto, e ali ele foi tentado, foi provado, mas ele venceu através da palavra. O diabo falava: está escrito, e Jesus falava: mas também está escrito. Por isso nós temos que conhecer a palavra. A palavra, ela nos alimenta, ela nos fortalece, mas ela também fortalece a nossa fé e nos dá a vitória. Temos que nos firmar na palavra, acreditar no Senhor. E o terceiro propósito, aqui está falando assim: para saber o que está no seu coração, se guardaria os mandamentos ou não.
Bom, é lógico que Deus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, mas às vezes o deserto, serve para nós conhecermos o nosso coração. A Bíblia vai dizer em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o vosso coração, porque dele procede as fontes da vida. O coração do homem é enganoso e nós temos que guardar o nosso coração. E às vezes o Senhor vai permitir que nós entramos no deserto para nós vermos quais áreas nós precisamos melhorar. Então, às vezes, entraremos no deserto. Nós vemos, por exemplo, quando Samuel foi escolher os filhos de Jessé para ser rei. E quando ele começou a ver aqueles jovens, todos certamente bem vestidos, alinhados, ele falou: certamente está diante de mim o escolhido de Deus. Mas Deus falou para ele: Samuel, Samuel, você olha a aparência, mas eu sondo o coração. O coração para o hebreu não é o centro da emoção, mas é o centro da inteligência. É o eu interior, o centro que comanda tudo. E naquele momento os filhos de Jessé estavam todos alinhados. Mas Deus conhecia o coração daqueles homens. E mais tarde, quando estourou-se uma guerra, e Davi se propôs a lutar com Golias, o filho mais velho, a qual Samuel havia pensado que era o escolhido de Deus, ele olhou para Davi e falou assim: por que você deixou aquelas poucas ovelhas? Bem conheça a maldade do seu coração, você veio ver a guerra. No meio daquela adversidade, numa crise, numa guerra, o irmão mais velho de Davi mostrou o que estava no coração dele, começou a aflorar arrogância, menosprezou Davi: você não é ninguém, deixou aquelas poucas ovelhas. Ele estava falando assim: você não passa de um pastorzinho de meia dúzia de ovelha. Mas Davi não ignorou aquilo. Então o deserto serve para nós vermos, para nós nos conhecermos. Mas o contexto vai dizer: lembra que eu te guiei, Deus estava com eles, Deus deu a vitória. Foi necessário passar por aqueles desertos. E às vezes vai ser necessário nós passarmos também. Mas Jesus venceu o deserto pela palavra. E nós também vencemos pela palavra. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Te convido a se inscrever no canal. Uma palavra de Deus para a edificação da sua vida toda segunda-feira.